Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Ainda vivemos a pandemia de Covid-19. Os efeitos negativos são inúmeros e conhecidos para a saúde e para a economia. Um estudo recente expôs uma outra face perversa da Covid-19, o aumento da desigualdade econômica. Um relatório da ONG Oxfam mostra que os 10 homens mais ricos do mundo dobraram o patrimônio na pandemia. É isso mesmo. No entanto, por conta da crise, mais pessoas foram levadas a viver na pobreza. O levantamento aponta que, entre março de 2020 e novembro de 2021, a fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo saltou de aproximadamente 700 bilhões de dólares para 1,5 trilhão. Com o resultado, esse pequeno grupo se tornou 6 vezes mais rico do que a soma dos 3 bilhões mais pobres do mundo. 99% da população mundial empobreceu durante a pandemia. O relatório também diz que o mundo criou um novo bilionário quase todos os dias durante a pandemia, enquanto mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza, que são pessoas que vivem com menos de R$30 por dia. E eles mencionam ainda alguns critérios, alguns tópicos sobre o Brasil especificamente, dizendo que em São Paulo as pessoas nas áreas mais ricas têm uma expectativa de vida 14 anos maior do que nas áreas mais pobres e que no Brasil os negros são 1,5 vezes mais propensos a morrer de Covid-19 do que os brancos. No Brasil, surgiram 10 novos bilionários durante a pandemia. Hoje, são 55 pessoas. Juntas, elas acumulam uma fortuna de 176 bilhões de reais. Os 20 brasileiros mais ricos têm patrimônio superior ao de 60% de toda a população do país. De abril de 2020 a abril de 2021, estima-se que 377 brasileiros perderam o emprego por hora e que mais de 600 mil empresas faliram. Sobre esse cenário desigual no Brasil e no mundo, conversamos com o Jefferson Nascimento. Ele é coordenador de pesquisa e incidência em justiça social e econômica da Oxfam Brasil. Jefferson, bem-vindo ao Item Mais. Um prazer falar com você. Obrigado, o prazer é todo meu. Jefferson, falar de desigualdade social, de desigualdade econômica, é sempre preocupante. E quando a gente fala disso em meio à pandemia, se torna algo ainda mais alarmante. Quais fatores que contribuíram para essa concentração de riqueza? Esse cenário, que a gente analisa nesse contexto da pandemia, acho que sintetizando no número que no período da pandemia, em 2 anos de pandemia, a gente teve 1 bilionário surgindo a cada 26 horas, e, enfim, os 10 homens mais ricos do mundo dobrando suas fortunas, enquanto durante a pandemia a renda de 99% da humanidade caiu. Eu acho que é importante destacar, talvez, o descolamento que existe entre esse grupo dos super ricos, que não é nem 1%, o 0,001%, e todo o resto da população, todo o resto da humanidade, o mais de 99%. Esses super ricos, eles têm condições, de resiliência, de conseguir se recuperar rapidamente de um contexto de crise como a gente vive, e mais, e de tirar proveito dessa situação para ter lucros extraordinários, enquanto a grande maioria da população, esses mais de 99%, da população não só do Brasil, do globo, passando por talvez a maior crise econômica aí das últimas décadas, com altas taxas de desemprego, de inflação relacionada a alimentos, e de aumento de fome e da miséria em todo o planeta, Então, acho que tem essa discrepância entre aqueles que têm condições, de lucrar, condições de tirar proveito dessa situação que o mundo vive, a grande maioria, que está sobrevivendo, da forma como é possível nesse contexto tão adverso. Então vamos olhar para esses 2 grupos, os super ricos e os mais pobres da sociedade. A começar pelos super ricos, Jefferson, como eles conseguiram tirar proveito da pandemia? Importante destacar, que a pandemia ela foi declarada, ela foi oficialmente anunciada, a pandemia do novo coronavírus, em março de 2020. Que foi, coincidentemente, o ponto mais baixo dos mercados de capitais no mundo inteiro.
né? Então, a pandemia ela começa no momento mais baixo das bolsas de capitais, isso fez com que parte da fortuna desses bilionários, né, desses superbilionários, tivesse uma queda. O que a gente verifica é que desde então, desde março de 2020, esses super ricos vieram num processo aí de rápida recuperação, né, das suas fortunas, em grande parte também tirando um pouco de proveito dos grandes investimentos que foram feitos pelos bancos centrais ao redor do mundo, né? Então, esse contexto de baixa, né, dos mercados de capitais fez com que diversos bancos centrais ao redor do mundo injetassem aí, a gente coloca uma estimativa de cerca de 16 trilhões de dólares nas economias do mundo, e de certa parte isso fez com que os mercados de capitais voltassem a um patamar aí até maior do que antes do começo da pandemia. E grande parte desses recursos injetados nos mercados de capitais, parte desses recursos foram parar no bolso justamente desses superbilionários, né, que viram as ações das suas companhias, né, das companhias às quais eles são grandes acionistas, ter uma grande valorização nesse período, né? E aí a gente tem, para te dar uma cifra, né, nem considerando desde o início da pandemia, considerando desde março a novembro de 2021, um aumento da riqueza desse extrato, né, dos super ricos aí, de cerca de 5 trilhões de dólares, né, nesse período. Então, a fortuna conjugada dos bilionários aí passando de 8,6 trilhões de dólares para ter 13,8 trilhões de dólares, né? Então, é um cenário, assim, totalmente destoante da economia real, né? Se você vê que a fortuna desses grandes bilionários chegou a esse patamar, enquanto a economia real, a gente ainda tem aí algumas estimativas falando que a grande maioria da população vai demorar mais de uma década para voltar ao patamar que se encontrava antes do início da pandemia. Vamos então detalhar essa discrepância, Jefferson. Você falou bastante dessa fortuna dos bilionários. E os pobres ficaram mais pobres? A diferença social ficou ainda pior nesse período? Sem dúvida. Trazemos algumas estimativas, né, relacionadas ao aumento da fome, da miséria e da pobreza ao redor do mundo, né, e assim, para pegar alguns dados relacionados especificamente ao Brasil, né, acho que talvez para jogar um pouco mais de luz nesse cenário. Alguns dados que foram levantados ainda no final de 2020 apontava que a população, 55% da população brasileira se encontrava em situação de insegurança alimentar, né, então isso dá quase 117 milhões de pessoas. Né, o que é mais ou menos aí, para ver como esse grande contingente, né, mais da metade da população não tem garantia que teria uma refeição no dia seguinte, né, que é esse cenário de insegurança alimentar. E cerca de 9% da população, né, mais de 19 milhões de pessoas, em situação de fome. Né? Então, é quase como se a população da Holanda inteira estivesse em situação de fome. E esses dados, né, eles indicam aí uma situação que a gente não via no Brasil desde 2004. Né? Então, é uma situação extraordinária, né, no sentido de impacto, né, mais de uma metade da população do Brasil sem ter a certeza, né, de ter o que comer no dia seguinte, enquanto, só para pegar o caso do Brasil, nesse mesmo período, 10 novos bilionários se juntaram aos 45 que existiam antes da pandemia. Né? Então, é realmente uma distância muito grande aí entre aqueles que ganham muito e mais da metade da população que está em segurança alimentar. E aí eu te pergunto, Jefferson, e os programas sociais que entraram em vigor durante esse período da pandemia, justamente para tentar mitigar esses efeitos econômicos na parcela mais pobre da sociedade, eles tiveram algum efeito? Eles conseguiram diminuir o agravamento da crise econômica? Sim, conseguiram em parte, né? É importante destacar, né, a importância que o auxílio emergencial teve, né, durante principalmente o início da pandemia, né? O auxílio emergencial que foi o resultado da mobilização da sociedade civil, né, e do Congresso Nacional Brasileiro, né, que no seu auge aí chegou a ter uma cobertura de cerca de 67 milhões de brasileiros, né, o que dá quase um terço da população do país, com um investimento aí em 2020, né, do primeiro ano, na ordem de 322 bilhões de reais, né, que é quase 4% do PIB brasileiro. Esse programa, né, muito bem sucedido, ele foi responsável, inclusive, para que no Brasil a gente tivesse talvez o menor patamar, né, registrado de taxa de pobreza, mais ou menos em agosto de 2020, grande parte em resultado desses recursos que foram bastante importantes. O que a gente vê a partir aí do começo de 2021 é um pouco o próprio desmantelamento desse programa de emergência, mesmo que a pandemia no começo de 2021 ela estivesse no seu ponto mais grave até hoje, né? Até a gente estava vivendo a variante Ômicron, mas o momento mais grave da pandemia, com quase chegando a 4 mil mortes por dia, foi no começo de 2021. E foi justamente aí que a gente já teve um corte significativo, né, no auxílio emergencial, que foi também reduzido o seu valor e reduzido a sua cobertura, até a gente chegar ao cenário atual em que nos encontramos. Né? A pandemia ainda não acabou no nosso país,
E a gente teve o principal programa, né, de transferência de renda, né, o Bolsa Família, né, que foi criado em 2003, sendo substituído por um programa que a gente ainda não sabe exatamente quais são os contornos definitivos, né, o Auxílio Brasil. A gente não teve um aumento significativo da cobertura do Bolsa Família e, concretamente, a gente teve uma redução da cobertura considerando o auxílio emergencial que foi finalizado, né? Então, a gente teve um programa para, de certa maneira, fortalecer aquele programa que a gente tinha antes da pandemia, né, o Bolsa Família, de certa forma para dar uma resposta, né, ao fim, né, do auxílio emergencial, mas a gente ainda não tem informações concretas, inclusive como ele vai ser a partir de 2023. Né? Então, infelizmente, né, no momento mais em que um programa de transferência de renda robusto era mais necessário, como no contexto da pandemia, a gente tem hoje, falando no começo de 2022, um programa que ainda é uma incógnita, infelizmente. Jefferson, para a gente encerrar, trago aqui um dado da Oxfam, de que mesmo que houvesse a cobrança de um imposto de 99,99% sobre a fortuna dos 10 mais ricos do mundo, esses 10 mais ricos ainda seriam mais ricos do que 90% da população mundial. Daí minha pergunta: taxação de grandes fortunas seria uma alternativa para solucionar a concentração de riqueza no mundo? E ainda, se essa não for uma solução, o que pode ser feito? Sim, é uma alternativa, né? Na verdade, o que nós propomos, né, é a importância de a gente ter sistemas tributários mais progressivos, né? E acho que isso é especialmente importante quando a gente fala no caso do Brasil, né? Que tem um sistema tributário que ele é profundamente regressivo, no qual quanto mais rico você é, menos imposto você paga, né? Então, o que propomos é que seja invertida a lógica, né? Como é em grande parte, por exemplo, dos países mais ricos do mundo, né? Você tenha quanto mais rico você é, quanto mais capacidade você tem de contribuir, mais imposto você deve pagar. Então, nesse pacote entra a importância de, eventualmente, ter algum mecanismo de taxação sobre grandes fortunas, né, que é um imposto, por exemplo, que no Brasil ele está previsto na Constituição, mas ele nunca foi regulamentado. A gente fala no relatório sobre a importância de ter um imposto extraordinário sobre lucros exorbitantes, né, como uma forma de fazer com que esses grandes montantes de dinheiro que foram percebidos, né, por esses grandes bilionários, né, nesse contexto de pandemia, que seja feita aí algum tipo de taxação nesse sentido, em cima desse lucro só do período de pandemia exorbitante, como já foi feito em outros momentos do mundo, mas é importante e é possível ir além, como, por exemplo, pensar em reformas, por exemplo, do imposto de renda, né? O Brasil, por exemplo, para pegar aqui o nosso caso específico, é um país que taxa muito pouco a renda e o patrimônio e taxa muito o consumo, né? Então, taxar o consumo significa que você vai taxar mais quem ganha menos, né? E o Brasil hoje tem uma alíquota máxima de imposto de renda de 27,5%, abaixo aí de muitos países da OCDE, né? Por exemplo, México, Estados Unidos, Índia e China, né? Então, é necessário pensar em imposto sobre grandes fortunas como um elemento, mas principalmente isso de transformar os sistemas tributários em mais justos, né, em mais progressivos, fazendo com que quem pode pagar mais, pague mais imposto do que quem ganha menos. E tentar diminuirmos essa desigualdade brutal. Jefferson, mais uma vez, obrigada por essa conversa. E claro, aqui, microfones ligados sempre para a Oxfam. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Em meio ao crescimento da desigualdade, outro levantamento aponta um dos principais desafios do cenário econômico. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho afirma que o desemprego no mundo só voltará ao nível pré-pandemia depois de 2023. O atraso de cerca de um ano é atribuído principalmente à incerteza sobre a evolução da pandemia diante das novas variantes do coronavírus. A agência da ONU aponta que, neste ano, o déficit de empregos ainda será de 52 milhões de postos de trabalho. No ano que vem, de 27 milhões. Comparando com países grandes e de situação meio parecida entre os emergentes, por exemplo, o México tem desemprego esperado para este ano de 3,9, muito diferente do Brasil de 13,6. A Colômbia, quem está mais ou menos parecido, 13,1, a Argentina 10%. Na média da América Latina, apenas 9,3. A OIT calcula que o desemprego no mundo deve fechar o ano em 5,9, o que equivale a 207 milhões de pessoas sem ocupação. Para o Brasil, Roberta, eles chamam a atenção que o mercado está melhorando, vagas estão sendo criadas, mas elas são informais, ou seja, sem carteira assinada, e para isso é preciso incentivar a formalização das empresas e dos empregos e criar uma rede de proteção a esse trabalhador que não tem respaldo da carteira de trabalho.
Desemprego é o foco da segunda parte deste episódio do Item Mais, e para falar sobre isso conversamos com Fernando de Holanda Barbosa Filho. Ele é pesquisador da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Fernando, muito obrigada por conversar conosco. Bem-vindo ao Item Mais. O prazer é meu. Fernando, antes de a gente olhar para frente, para o que o futuro nos reserva em termos de mercado de trabalho, eu quero olhar com você para o passado. Falar como é que as cadeias produtivas foram afetadas durante a pandemia. A gente consegue apontar um balanço do quanto que a pandemia, desde o seu início, vem impactando nas cadeias produtivas como um todo? Olha, cadeia global de valor, a gente vê que até hoje, por conta da pandemia, tem alguns setores que estão sofrendo, né? Uma parte da inflação de custos, né? Produção de chip, o mundo inteiro sofreu. Mas do ponto de vista assim, do emprego, né, o que a gente vê é um impacto concentrado na parte de serviços. E por que na parte de serviços? Porque o serviço foi justamente o setor que sofreu mais com políticas de distanciamento social. Quando a gente pega os dados e dá uma olhada, a gente observa que a indústria se recuperou mais rápido do que a parte de serviços, né? Indicando justamente que a indústria que pôde se adaptar melhor à política de distanciamento social, ela conseguiu a retomada um pouco mais rápido. E quando a gente fala em recuperação econômica, o emprego é sempre a última variável a ter uma reação. Essa é a única explicação para esse levantamento da Organização Internacional do Trabalho, que aponta que haverá um atraso nessa recuperação dos postos, ou seja, só em 2023 é que a gente volta para os níveis pré-pandemia? Eu acho que a gente pode adicionar isso um componente estrutural. Tá? Obviamente, como você mencionou, a atividade econômica começa a retornar, as contratações vêm um pouco depois, mas essa pandemia ela tem algo diferente das recessões anteriores. Junto com ela, vem uma mudança estrutural da forma como a economia trabalha. Você pode observar isso como? Com diversas empresas falando que o retorno vai ser um sistema híbrido, não mais somente presencial. Então, várias ocupações que existiam, né, e que empregavam muita gente, podem ter deixado de existir para sempre, não somente durante a pandemia. Uma evidência disso é quando você observa nas grandes cidades, os centros da cidade estão mais vazios, diversos restaurantes que lá funcionavam quebraram, os outros tradicionais estão sobrevivendo, mas com muito menos gente trabalhando, edifícios comerciais vazios, então toda aquela infraestrutura que gira em torno desse tipo de edifício, ela acabou, né? Ou seja, pessoas na limpeza, pessoal do cafezinho, copa, né? A manutenção do edifício de forma geral, a alimentação em torno desses empregos, tudo isso vai criar uma dificuldade adicional, né, que pode, inclusive, né, fazer com que esses empregos não voltem no futuro. Então eu vejo esse pronunciamento não só como algo conjuntural, mas também como uma preocupação de algo estrutural. A gente não tem como saber quais serão os empregos que de fato continuarão a existir nessa retomada. Trata-se de um fenômeno mundial, a economia tentando se recuperar dos efeitos da pandemia. Mas quais são as particularidades do Brasil nessa tentativa de recuperação, principalmente do mercado de trabalho? Quando a gente olha para o mercado brasileiro de forma específica, a gente consegue ver que os setores no qual o serviço, né, o contato é fundamental, são os que tiveram mais dificuldade. Você vê, por exemplo, serviço pessoal, né, sofrendo mais do que serviço para as empresas, tá? E você viu uma recuperação mais adiantada do setor industrial no país. Então, quando você junta essas coisas e olha os dados do mercado de trabalho, a gente consegue observar que muito do que está acontecendo na falta do emprego ou no retorno mais demorado do emprego está associado justamente com o fato de que as pessoas que trabalham em áreas em que o contato pessoal é fundamental para trabalhar, esses empregos ainda não retornaram de forma plena. E soma-se a isso, né, que a gente está vendo esse ano especificamente, uma retomada forte do emprego formal. Ela é recuperação do emprego que deixou de existir. Ela não é fruto de uma ativação permanente no mercado formal de trabalho. Então, o mercado formal está recuperando o que perdeu, mas possivelmente essa formalização que a gente observa esse ano, ela deve cessar uma vez que os níveis anteriores à crise estejam próximos. Porque uma parte disso vai ser permanente, né, que vai voltar mesmo, mas talvez tenha essa parte que eu falei anteriormente, que é uma mudança estrutural que talvez não existam mais alguns empregos que existiam antes.
Ao mesmo tempo, você fala bastante para a gente desse mercado formal e um grande destaque, principalmente ali no início da pandemia, nos períodos mais críticos, foi a informalidade, o quanto o mercado informal de trabalho, por vezes, foi uma alternativa para boa parte dos brasileiros. Ele ainda tem um espaço relevante quando a gente olha para os empregos no nosso país? Olha, o mercado de trabalho brasileiro ele convive simultaneamente com a formalidade e a informalidade. E desde a crise de 2015, quem tem dado a dinâmica no mercado de trabalho doméstico brasileiro é a informalidade. O setor formal ele destruiu muitas vagas na crise de 2015-16. Tá? Essas vagas inicialmente foram compensadas pelos trabalhadores por conta própria, né, que tem tido uma dinâmica muito grande na economia brasileira. Além disso, dos conta própria, também os sem carteira. Nessa crise teve uma novidade que foi a grande destruição de vagas informais. Né? Por conta da pandemia e do distanciamento social, por exemplo, empregos, ocupações que eram tradicionalmente informais, como, por exemplo, pessoal do Uber, pessoal que trabalha vendendo na rua ou em manutenção, esse pessoal parou de trabalhar, porque o contato não podia existir. Então, você teve uma grande queda do emprego informal. Toda a queda do emprego informal já foi recuperada, segundo os dados da PNAD. O que ainda não se atingiu o nível pré-crise são os empregos com carteira de trabalho. E a expectativa que existe, tá, é que vai existir uma dificuldade para retornar esse nível anterior. E caso retome esse nível anterior, não é de se esperar que o emprego formal continue no ritmo de crescimento atual. O ritmo de crescimento atual ele está ligado à pandemia e me parece somente uma recuperação das vagas perdidas, sem a garantia que todas serão recuperadas. O Brasil também tem mais uma particularidade nesse ano de 2022. Ano eleitoral. Fernando, em que medida que isso impacta nessa recuperação do mercado de trabalho? De fato, pode trazer algum impacto? E sempre existe uma coisa que a gente chama de ciclo eleitoral, que é a capacidade que os governos têm em anos eleitorais, tanto o Estado, o município e o governo federal, de gastar mais recursos para tentar ajudar na eleição de quem está no cargo. Isso, em geral, tende a ajudar a aquecer a economia. No entanto, as previsões de crescimento para esse ano, elas não são muito positivas. Quando a gente olha o começo da recuperação da crise, a taxa de crescimento que as pessoas estão projetando, ela está abaixo para esse ano que vem do que se esperava anteriormente. Então, a eleição vai acontecer num momento em que as expectativas sobre o crescimento para 2022 não são as mais animadoras. Para a gente encerrar, Fernando, você está falando de uma demora na recuperação do mercado de trabalho no mundo, inclusive aqui no Brasil. Quais são os efeitos disso para a nossa economia? Olha, tem vários efeitos negativos, Primeiro, a gente pode associar a pandemia ao jovem que muitas vezes teve seu estudo paralisado, então ele vai ter uma redução de capital humano que ele vai adquirir antes de entrar no mercado de trabalho, que vai dificultar a sua entrada no futuro. Ao mesmo tempo, a gente já tem o fato de que as pessoas estão há muito tempo desempregadas, O desempregado há mais de 2 anos, que é o desemprego de longa duração, ele subiu muito na pandemia, o que significa que essa pessoa que está há muito tempo desempregada, ela não tem, em geral, a educação formal e agora ela perdeu a experiência que a diferenciava. Então a gente tem também, além do problema do jovem, o problema da pessoa que está há muito tempo desempregada. E a gente pode ter ainda, por conta da pandemia afetando o mercado de trabalho, essa paralisação de muito tempo que houve nas escolas. Isso tem tudo para afetar negativamente o futuro das pessoas na aquisição de escolaridade, de educação, o que, em geral, ajuda a entrada no mercado de trabalho. Isso pode fazer com que uma geração ou pessoas que estavam em determinados níveis, aquelas que estavam no final do ensino médio para se reposicionar no mercado de trabalho, tenham uma dificuldade por um período prolongado. Então, a pandemia deixa, assim, cicatrizes, não só no Brasil, mas em diversos países, E a gente sabe que a recolocação dessas pessoas, principalmente aqueles que estão desempregados há muito tempo, vai ser uma dificuldade adicional. Fernando, mais uma vez obrigada. São muitos os desafios e, claro, a gente conta com a sua ajuda para tentar entender esse cenário que vai se desenhando, não só no nosso país, mas no mundo. Mais uma vez, obrigada por essa conversa. Obrigado, o prazer foi meu. Os desafios do Brasil e do mundo, sempre aqui, no Item Mais, com uma abordagem bem didática para você. A gente volta a se encontrar amanhã em mais um episódio. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes.
Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.